Bom dia, graça e paz. Passando aqui para agradecer a cada um de vocês que tem ouvido os devocionais com Fátima Oliveira. E hoje eu resolvi olhar nos olhos de cada um para agradecer. Você está me ajudando, nos ajudando a expandir o reino. E isso para mim não tem preço. Costumo dizer que tem tanta gente boa na internet, né? Com as pregações maravilhosas. E você dá ouvidos à voz da minha boca. Eu quero te agradecer imensamente por isso. Cada devocional para mim é um desafio e um filho. Tenho me preparado e estudado para isso. E hoje eu estou aqui para te agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Gratidão. E hoje, queridos, eu gostaria de falar para vocês a respeito da bondade e da misericórdia. De fundo você está ouvindo aquele louvor, Deus é tão, tão bom. Todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Está ouvindo? E para ilustrar esse devocional, eu vou ler lá em Atos 9, a partir do 36, que vai relatar assim. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e de atos de bondade que ela fazia. E aconteceu que naqueles dias ela caiu doente e morreu. Tendo-a lavado, depositaram-a num quarto alto. E como Lida era uma outra cidade perto de Jope, mais ou menos 15 quilômetros, eles ouviram dizer que Pedro estava ali e mandaram chamá-lo e que ele não se demorasse a estar com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, chegou e levaram até o quarto alto. E todas as viúvas a rodearam, chorando, mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizeram quando estava com ela. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se assentou. E ele, dando a mão, a levantou, chamou os outros, as viúvas e os órfãos que estavam ali, e entregou-a. E isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, como um certo Simão, o curtidor. É tão interessante, né? Essa história de Dorcas. Dorcas é a primeira vez, queridos, que nós vamos ouvir a palavra discípula, né? Retratando uma mulher, porque o tempo inteiro nós ouvimos a palavra discípulo, né? Uma vez que mulher não era nem contada, Dorcas foi chamada de discípula. E Dorcas era mais do que abençoada. Ela estava debaixo da mesma palavra de Moisés, de Abraão, quando Deus disse a Abraão: serás uma bênção
e levará bênção para outras pessoas. Ela era conhecida pela sua dedicação, empatia em favor dos pobres daquela cidade. A Bíblia não relata, mas eu creio que ela não era uma milionária, né? Eu creio que ela tinha o suficiente para sobreviver, mas diz que com a habilidade que o Senhor havia dado para ela, que era de costurar, ela tecia lindas túnicas para as viúvas e para os órfãos daquela cidade. E ela era conhecida por essa dedicação para esse povo. O texto que nós lemos diz que ela estava cheia de boas obras e de bem que ela fazia. Ela era amada. Dorcas glorificava a Deus através dos seus atos de bondade. Lucas chama ela de discípula, como eu disse. Mulher era chamada de as mulheres da caravana, as mulheres que ajudavam, as mulheres que preparavam, mas Lucas foi o primeiro que a chamou de discípula. Essa cidade que ela vivia era uma cidade situada na costa do Mediterrâneo. Estava mais ou menos a 56 quilômetros de Jerusalém. E por ser uma cidade costeira, né, de mares, Jope viu muitos maridos e pais se arriscarem nas águas perigosas daquele mar. E muitos pais e muitos maridos não retornaram, deixando órfãos e viúvas. E o coração de Dorcas estava voltado para Deus. Então ela conseguia ver a necessidade das pessoas. E disse que ela usava o dom dela para tecer essas lindas túnicas. E um dia ela caiu doente. Adoeceu e morreu. Ah, meu Deus! Dorcas, ela não realizava as boas obras para ser salva, mas porque ela era salva, ela realizava as boas obras. As nossas boas obras são característica da nossa fé e não o contrário. Todos nós que fomos redimidos por Cristo, nós somos chamados de boas obras. Efésios 2:10 vai dizer assim: porque nós somos a feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O Salmo 23, no versículo 9, vai dizer assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E é impressionante que a Bíblia relata que quando ela morreu, vieram ali as viúvas, os órfãos, as pessoas que tinham sido ajudados por ela, lavaram o corpo, prepararam e colocaram num andar superior de uma casa. Alguns estudiosos, a Bíblia também não explica, mas eles ficaram sabendo que o apóstolo Pedro estava na cidade ali próxima, chamada Lida, mais ou menos 15 quilômetros, e mandaram que 2 anciões fossem atrás de Pedro para chamá-lo. E não fica claro também o propósito, da vinda de Pedro, porque eles queriam Pedro ali. Não se sabe se era para consolar a família, consolá-los,
porque nós choramos com os que choram, né? E nos alegramos com os que se alegram. Ou se eles estavam chamando Pedro ali, porque acreditavam no milagre, que Pedro pudesse ressuscitá-la. Eles haviam ouvido dizer que até a sombra de Pedro curava. A verdade é que quando Pedro chegou ali, ele viu a comoção daquelas viúvas, daquele povo, e viu o quanto aquela mulher era importante naquele lugar. E Pedro imitou a Jesus. Lembra quando ele chegou na casa de Jairo e que a filha de Jairo já estava morta? E ele pediu para que todos saíssem. Entrou no quarto e orou e ressuscitou a filha de Jairo. Pedro fez da mesma forma. Pediu para que todos saíssem. Entrou no quarto, orou. E a vida voltou a Dorcas. Os atos de bondade daquela mulher trouxeram ela de volta à vida. Isso me faz pensar que dom o Senhor nos deu e como nós estamos usando esses dons. Já pensou nisso hoje? O que eu e você, o que nós podemos fazer com os dons que o Senhor nos deu, com as habilidades que o Senhor nos dá, para ajudar o próximo? Nessa manhã, o que eu oro por mim e por você é que o Senhor possa olhar para a nossa vida e ver que nós estamos cheios de boas obras e de bondade e de empatia com aqueles que precisam. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia. Bom dia.